Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um Papo de AZ e hoje eu tenho o prazer de receber a psicóloga Tayana para um bate-papo sobre a geração ansiosa, o que estamos fazendo com nossas crianças. Tayana, seja muito bem-vinda ao Papo de AZ. Uma boa noite, fique à vontade. Olá, Zenilton, obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui. E eu sou Tayana, como você falou, eu sou Tayana Borges, sou formada em psicologia há 16 anos. Trabalho especificamente, com o público materno e infantil, então atendo crianças, adolescentes e também mães. Tenho dois filhos, então isso é muito relevante falar, né? Porque muito se pergunta quando a gente fala, é especialista em criança, mas tem filhos, então eu conheço tanto da parte prática do dia a dia, quanto também, né, da parte teórica e da área da psicologia. Eu sou mestre em desenvolvimento infantil, atuo já há 16 anos na área e recentemente eu abri uma clínica médica aqui no município de Mucugê, que atende toda a região atualmente. É uma clínica com mais de 25 especialidades médicas, né, com a proposta justamente mais acolhedora para as famílias, com o objetivo mesmo de oferecer um serviço mais agradável para quem está doente. O podcast agradece sua presença, Tayana, você ter aceitado esse convite e trazer um tema tão relevante, atual e importante para os nossos ouvintes e para a sociedade em geral. Para a gente iniciar, quando a gente fala sobre de geração ansiosa, do que exatamente estamos falando? Nós estamos falando de uma geração que não está aqui agora, que não está conectada com o presente. São crianças e adolescentes que estão o tempo todo sendo interrompidos pelo celular, pelas notificações do TikTok, do WhatsApp, do Instagram. São crianças e adolescentes que estão constantemente pensando no que vão postar. Elas estão estudando, mas elas estão olhando para a tela. Elas saem com os amigos, mas elas pensam o que elas vão fazer para postar e para ficar algo legal. Elas estão constantemente pensando no que vão fazer depois, pensando no futuro. E o mais triste disso é que é uma geração muito preocupada, preocupada com o desempenho, preocupada com a aparência, mas que não sabe resolver os problemas. Então ela se preocupa muito e resolve pouco. A sociedade costuma fazer, a comparação entre a geração atual e as gerações anteriores. Tem alguma diferença significativa no comportamento dessa geração, diferente das anteriores? Com certeza. Se a gente for pensar na geração de 2010, os nascidos de 2010 para cá, né, que é a geração alfa, estão aí com no máximo 15, 16 anos, a gente tem uma geração cuja principal característica é não saber esperar, baixa tolerância à frustração e não saber lidar com o tédio. O que isso significa? É uma geração que quer tudo muito rápido, quer tudo aqui e agora. Tem muitas opções na palma das mãos, então vai assistir um filme, então pode escolher qualquer filme, e isso dá aquela sensação até de, tipo assim, se eu escolher errado, eu vou perder alguma coisa melhor. Então é uma geração que não sabe esperar, que não tem paciência, é uma geração que está constantemente buscando estímulos diferentes, enquanto que a nossa geração, né, as gerações anteriores, de modo geral, era uma geração que sabia lidar com o tédio. Então, quando estava brincando, quando estava ali entediado, inventava alguma coisa para brincar, a gente ia furar a borracha da escola. Eu me lembro da época que chegou na minha cidade, eu morava em Salvador na época, e eu me lembro que chegou aquelas lojas da Kodak que faziam revelação de foto em 1 hora. Né? Então, antes a gente levava dias para revelar a foto. Depois, nossa, foi surpreendente, você tinha que pagar um pouco mais caro se você quisesse a revelação imediata de 1 hora. A gente não conseguia ver a foto quando ela era tirada, então a gente tinha que esperar, ir para o local, né? Tinha que ver a revelação, o filme ali primeiro para tirar a foto. E não, hoje você tira 20, 30 fotos ao mesmo tempo. Então, é uma geração que não sabe esperar e que não sabe resolver os próprios problemas porque está sempre com medo de perder alguma coisa, sempre achando que tem alguma coisa melhor para fazer e aí não consegue lidar com o que está acontecendo no momento. Sempre tem aquela dúvida se de fato as crianças estão mais ansiosas ou hoje é mais fácil identificar, algum sofrimento emocional. Isso de fato faz sentido?
Sim, eu acredito que sejam as duas coisas, né? As crianças, elas estão mais conscientes das suas emoções. Isso, de fato, se deve também à própria rede social. Elas têm acesso ali a conteúdo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtornos mentais de modo geral. Existem filmes que são produzidos para falar sobre emoções. A gente tem o Divertidamente, tem Red. Então, temos vários filmes hoje que são produzidos para isso. Então, as crianças, elas têm mais consciência do que elas sentem. Em contrapartida também, existe mais informação, né? Mais informação sobre o assunto, e por conta dessa informação com o assunto, as pessoas pedem mais ajuda com mais facilidade, elas solicitam, procuram mais os consultórios. Quando eu comecei, por exemplo, em Mucugê, 16 anos, era bem difícil, assim, ser psicóloga infantil, né? Porque não tinha aquela demanda grande. Hoje, tanto eu quanto as outras psicólogas que atendem aqui na clínica, elas têm uma agenda muito cheia, com lista de espera, justamente porque essa demanda é grande. Então, tem também essa percepção maior do diagnóstico. A gente vê hoje, por exemplo, quando a gente recebe adultos no consultório que foram subdiagnosticados na infância. Tinham autismo grau 1, tinham TDAH, mas que nunca foram percebidos, nunca fizeram uma queixa, nunca foram levados a um psicólogo, a um neuropediatra, e acabaram não tendo seus diagnósticos dados no momento correto. Então, acredito que as duas coisas. Quais são as principais queixas que você recebe, Tayana, no seu consultório? Normalmente, né, vem em forma de queixa dos pais do comportamento da criança, de que a criança não presta atenção, de que a criança está desorganizada, de que a criança dorme mal, de que a criança ou adolescente não sabe se expressar direito, então tudo ele faz birra, crises de raiva. E na grande maioria das vezes, quando a gente vai acompanhar esses casos, né, acabam se fechando ali no quadro ou de ansiedade ou TDAH, na grande maioria das vezes. Existe uma faixa etária específica que a criança costuma, apresentar ansiedade? Então, hoje em dia, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos possuem algum transtorno mental, seja ansiedade, depressão, TDAH. Então, uma a cada 7 é um número bem significativo. O diagnóstico, né, os sintomas tendem a surgir com mais força por volta ali dos 14 anos, já na adolescência. A gente falou sobre a questão de gerações. As crianças de hoje estão mais frágeis emocionalmente ou estão apenas expressando sentimentos que antes, lá nas gerações anteriores, eram silenciados? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente entra num conflito. As crianças estão se expressando mais, elas se entendem mais, mas a nossa geração não foi criada dessa forma, então nós somos uma geração de pais que não sabe o que fazer com essa expressividade das crianças. E aí eles acabam fragilizando essas crianças. Porque no momento em que uma criança expressa uma frustração, quer dizer, eu estou frustrada, estou chateada, expressa uma raiva, expressa uma emoção, esses pais querem que, pelo amor de Deus, a criança pare de sentir aquilo. E aí, com tanto conflito de como educar e de como fazer, muitas vezes eles querem suprimir esse desconforto da criança, querem fazer com que a criança não se frustre, querem limitar a raiva. Então, são pais que não sabem o que fazer com os filhos que estão expressando suas emoções. E aí, tem uma grande confusão familiar, porque eles não conseguem educar emocionalmente os filhos, já que eles também não receberam, nós, né, nossa geração, não recebeu educação emocional. E isso termina transferindo, por exemplo, para a escola, muitas vezes, que o comportamento termina sendo percebido mais pelas professoras? Sim, quando um adulto ele tem um transtorno mental, de ansiedade, depressão, ele percebe de alguma forma, ou as outras pessoas vão percebendo ali, e ele já procura ajuda consciente. Eu estou com sintomas de ansiedade, eu acho que eu estou com depressão. A criança não. A criança ela percebe, ela tenta se expressar, e como ela não recebe esse direcionamento familiar, ela começa a ter mudanças de comportamento. Então, a criança tem problemas muitas vezes de desempenho na escola, as notas caem, começa a ter problemas de relacionamento, não sabem se defender, começam a se isolar ou ficam mais agressivas. Tem crianças que têm regressão de algum comportamento, então já fazia alguma coisa sozinha e deixa de fazer. Então, o comportamento acaba sendo muito mais sintomático, aparece muito mais na infância. E como muitas vezes os pais não estão tão presentes, né? E aí o que acontece?
Infelizmente, a criança passa boa parte da escola, mas no tempo que ela está em casa, ela está em frente às telas, em frente ao celular, os pais estão ausentes, os pais estão fazendo outras coisas. Então, a escola acaba sendo a principal perceptora dessa situação, quem percebe primeiro esses problemas de comportamento e que são responsáveis por sinalizar os pais. E até que ponto, nessa sociedade que a gente vive do imediatismo, a ansiedade dos pais pode ser transferida para os filhos? Sabe que essa foi a minha tese de mestrado, né? Porque a gente tem visto uma geração de muitos pais ansiosos, né? Minha tese foi mais específica relacionada a mães, mas acaba abrangendo mães e pais de modo geral, de como a ansiedade afeta o desenvolvimento das crianças. E existem duas características da ansiedade na vida adulta que mais prejudica a criança, que é a hipervigilância e o controle. Pais ansiosos, eles são mais hipervigilantes, ou seja, eles sempre acham que algo ruim pode acontecer, que algo vai dar errado. E aí eles se tornam o quê? Super protetores. Então eles limitam as possibilidades e experiências da criança. Então ela não pode brincar no parquinho, ela não pode brincar na rua, ela não pode fazer um monte de coisa porque eles estão tão hipervigilantes, com medo de alguma coisa ruim acontecer, que eles limitam as experiências de vida da criança. A característica do controle é uma característica também muito forte em pessoas ansiosas, né? Elas querem fazer tudo rápido, elas querem controlar o tempo, elas querem ser mais produtivas. E aí, o que acontece? Eles se tornam pais mais invasivos. Então, a criança está indo para a escola e ela precisa amarrar o sapato. Mas, por conta da ansiedade da mãe, ela olha para o relógio e fala, eu não vou esperar amarrar o sapato. Eu vou amarrar o sapato por ela. E aí, aquele sapato que a criança levaria 3 minutos para amarrar, mas ela conseguiria fazer sozinha, essa mãe vai lá e faz em 30 segundos, mas a criança nunca desenvolve aquela habilidade. Então a criança não consegue ser responsável por pegar seu próprio lanche, porque os pais estão sempre ali. Vai esquecer o lanche, vai passar fome, vai cair. Eu vou fazer isso para acabar rápido. Eu não vou deixar, eu não vou esperar. Então a criança fica ali num ambiente muito tenso, em que as experiências de vida são limitadas. Ela brinca pouco, ela se diverte menos. Os pais estão muito mais preocupados e ao mesmo tempo elas são mais invadidas, os pais não permitem que elas decidam. Isso quando estou falando especificamente dos pais mais ansiosos, né? Mas não permite que a criança tome decisões, que a criança erre, que a criança falhe, porque eles estão ali muito preocupados em dar conta de tudo, em fazer tudo certo para lidar com as suas próprias ansiedades. E nessa linha de raciocínio sua, Tayana, cuidar e super proteger, qual a diferença dessas duas situações? Perfeito, porque assim, cuidar é sobre afeto, super proteger é sobre medo. Quando a gente fala de cuidar, a gente está falando de amor. Eu cuido porque eu amo. Eu quero garantir a segurança dos meus filhos, eu quero que eles estejam bem alimentados, eu não quero que eles se machuquem, né? Então eu vou fazer coisas para que eles sejam felizes, né? Então pode até ser que caia e se machuque, mas eu quero que ele seja feliz. Então isso é o cuidar, né? E eu não estou falando de ser negligente, estou falando de garantir a segurança, mas com possibilidades naturais da vida, de se machucar, de passar por uma frustração. O cuidar envolve afeto. A superproteção envolve medo. Então a criança não faz porque os pais têm medo. Então ela não pode fazer um monte de coisa que os colegas fazem. Aí você começa a fazer um parâmetro de comparação, né? Todas as crianças, por exemplo, a escola que meu filho estuda, ela tem o segundo andar, né? E aí todas as crianças saem do carro, a grande maioria, pega sua mochila e desce do carro, sozinha, né? A partir dos 8, 9 anos, que é a turma do andar de cima. Se uma criança, um pai não consegue dizer assim, olha, filho, suba a escada, mas o pai fala assim, olha, eu tenho que ir com você, eu que vou levar a sua mochila, porque você pode cair na escada, isso é sobre proteção. É sobre medo, medo de cair na escada, medo de se machucar, medo do pai ser criticado por algum motivo. Então tem que ter esse olhar. Isso aqui eu estou fazendo por amor ou eu estou fazendo por medo? Esse é o ponto principal. E sobre, frustrações, a gente vê muito isso, a gente tem que preparar nossos filhos, para as frustrações. Como se faz? Como prepara, para essas frustrações? A gente não precisa forçar a frustração.
gente não precisa fazer assim, eu vou fazer tal coisa para o meu filho se frustrar. Não é necessário. A vida naturalmente vai frustrar as crianças, os adolescentes, os adultos. Faz parte de viver a frustração. Ele vai brigar com um coleguinha, ele vai se chatear com alguém, ele vai tirar uma nota baixa. Faz parte da vida não ter alguma coisa, né? Perder alguma coisa. A grande questão da frustração é deixar que a criança lide com ela, com as emoções do momento e com a consequência dela. Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo, porque acho que fica mais fácil, né, da gente entender. Mas uma criança que estudou pouco e tirou uma nota baixa. É natural que ela se frustre com o desempenho da nota dela. Mas ela provocou isso. Então, a consequência é que ela aceite essa nota baixa e que na próxima unidade ela estude um pouco mais. Né? E aí a gente vê os pais indo para a escola conversar com a professora porque o filho ficou desesperado porque tirou nota baixa em matemática. Né? Então, lidar com a frustração levou o álbum de figurinhas para a escola, a mãe falou para não levar e rasgou a página. Tudo bem, filho, você chorou, eu entendo, realmente é frustrante, vamos colar a página, mas eu não vou te dar um álbum novo. Né? Então, lidar com a frustração significa aceitar a consequência daquilo que acontece. A gente pode acolher, amar, abraçar, mas não precisa substituir aquilo que a criança perdeu. E essa superproteção, esse exagero, a gente pode, e aí me incluindo aqui como pai, gerar adultos inseguros? Não só inseguros, mas às vezes até incompetentes. Porque às vezes com insegurança a gente consegue fazer. Me sinto insegura, mas eu vou tentar fazer. Mas quando super protege demais e limita demais, e não deixa que essa criança lide com a consequência, lide com a frustração, ela cresce incompetente mesmo, ou seja, incapaz de resolver seus próprios problemas. E não à toa, nós já temos visto pessoas que têm acompanhar jovens de 18, 19 anos que vão para as entrevistas de emprego acompanhados dos pais. Né? Isso não é um mito de internet, é real. Eu tenho amigas psicólogas da área de recursos humanos e a gente conversa muito sobre isso. Porque fez um processo seletivo para tirar para uma empresa ou fez o psicoteste para tirar a habilitação, não passou e a mãe vai lá reclamar com a psicóloga. Como assim meu filho não vai tirar a habilitação? Né? Então, ele não resolve as coisas por mérito próprio. Ele não entende que na próxima vez ele vai estudar. Ele espera a mãe ir lá resolver. E aí a gente cria uma geração de pessoas incompetentes. Recentemente, inclusive, eu gravei um vídeo um pouco falando sobre a educação dos meninos, né? Porque eu tenho 2 meninos, um de 7 e outro de 10 anos. E eu falei assim sobre alguns princípios básicos da educação dos meninos para não criar homens bananas. E eu até falei isso para as mães. Eu falei assim, nós mulheres sabemos o que é homem banana. Nós não queremos esse homem banana, que é aquele que não sabe resolver problema, que vai levar meses ali para consertar uma lâmpada, que não sabe trocar um pneu. Então, a gente quer pessoas resolutivas. Então, nós somos responsáveis por criarmos homens que resolvam os seus problemas. E outro dia achei muito bonitinho, meu filho estava com 6 anos na época, e ele chegou para mim e falou assim, mãe, onde é que está a caixa de ferramentas do papai? Aí eu só fui com ele, mostrei, não interferi em nada, deixei ele fazer. Aí ele abriu, eu falei, quer ajuda? Ele falou, não, eu vou mexer. Aí ele foi, mexeu. Depois ele foi lá dentro, pegou uma espada, aquelas que tem... Normalmente as pilhas hoje em dia, elas vêm com parafusinho, né? Aí ele foi com a espadinha dele, e aí ele foi, pegou as chaves de ferramenta e foi testando até achar a chave de fenda, né? Pra achar a chave certinha que encaixaria. Foi, tirou a pilha, voltou, colocou a pilha de novo, e ele resolveu o brinquedo dele. É sobre isso que a gente está falando. Ou se eu talvez estivesse ansiosa ou com pressa, eu falo, não, filho, deixa que eu pego para você. Eu mesma já ia saber exatamente qual a chave que usar, já ia tirar em 2 minutos eu resolvia. Ele levou 10. Mas o que ele aprendeu com essa habilidade? Ele aprendeu a resolver o problema dele. Então é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre a superproteção, sobre o controle, sobre essa gestão emocional das crianças. Como a ausência emocional dos pais impactam, no desenvolvimento infantil? Então, hoje a ausência emocional dos pais, ela vem também na forma do uso do celular. Né? Os pais também não estão presentes aqui agora. Né? E nós precisamos olhar para isso também, porque muitas vezes a criança está ao nosso lado, mas a gente está olhando para o celular, para a vida de uma outra pessoa que a gente nem gosta.
né? Você está ali preocupado no que a pessoa que você não gosta está fazendo no feriado, enquanto seu filho está do lado ali precisando da sua atenção. Então, isso é algo que marca muito essa geração. E essa ausência afetiva dos pais, ela gera insegurança nos relacionamentos. E aí, essa criança, ela vai crescer com problemas, talvez, ali de relacionamento, né? Muitas vezes com dificuldades, com ansiedade, medo de ser abandonada, medo de ser negligenciada, fazendo de tudo para obter a atenção das outras pessoas, porque o afeto é a base da educação, né? Se tem muito afeto, tem segurança, tem autoestima, tem encorajamento, tem elogio, então isso afeta automaticamente a vida toda. E na sua opinião, Tayana, estamos oferecendo conforto demais, e preparando de menos para os desafios da vida? Difícil resposta, mas assim, vamos lá. Não é que é conforto demais, acho que uma coisa não substitui a outra. Eu sou uma mãe, eu gosto, como eu te falei, eu vou dar muito exemplo de todo, tá? Eu sou uma mãe extremamente afetuosa. Eu abraço toda hora, eu beijo toda hora, eu elogio, eu recompenso, eu falo. Mas eu também sou uma mãe que dá muita autonomia, que ensina a resolver os problemas da vida. Então é importante dar conforto. Né? A criança chorou, a criança teve uma crise de raiva, o adolescente está chateado porque brigou com um amigo. Normal. Vamos acolher esse sentimento, vamos dar nome a esse sentimento. É normal você se sentir assim, eu também já se senti assim, já me senti assim, você está triste, você está chateado. Realmente, diante dessa situação, você se sente dessa forma mesmo. Mas o que você vai fazer com isso? E eu sempre digo isso para os meus filhos. É normal se sentir triste, é normal ficar chateado. Mas você decide quanto tempo essa tristeza vai te acompanhar. Quanto tempo essa raiva, essa chateação vai te acompanhar e o que você vai fazer com ela. Então a gente acolhe, a gente dá conforto, mas a gente precisa dar recursos para a criança e o adolescente resolver o problema. Você começou a falar um pouquinho sobre as telas. Qual o impacto das telas no desenvolvimento emocional das crianças? Eu sou uma pessoa que está constantemente nas redes sociais falando sobre esse assunto, né? Porque é algo que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O impacto ele vai tanto nos aspectos emocionais, nos aspectos sociais, isso questões de saúde mental, questões físicas, então crianças sedentárias, acima do peso, mas também nas resoluções da vida, né? O cérebro está em desenvolvimento, né? O controle inibitório, que é essa região frontal do cérebro, ele conclui o seu desenvolvimento por volta de 20 a 24 anos. Né? Então, enquanto ainda está nesse desenvolvimento, o uso das telas pode afetar essa área do controle inibitório, que é uma área responsável o quê? Pela controle de impulsos, né? Pela atenção. Então, muitas vezes, aquela criança que está ali exposta a telas, ela tende a se tornar mais impulsiva, ter menos atenção, ter menos concentração, a ter menos habilidades de vida, porque ela vai assistir o dia inteiro sobre jogo de futebol, mas ela não vai para o quintal jogar bola. Então, ela sabe, mas ela não sabe. Então, acaba sendo que prejudica todo o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, e muitas vezes no futuro pode vir a desencadear um transtorno mental. Claro que os transtornos mentais eles são multifatoriais, não é só o fator tela, né? Existem outras coisas que corroboram para isso, mas que a gente não pode ignorar que a tela entra como um fator de risco no desenvolvimento e na saúde mental das crianças. E existe um limite saudável para o uso das telas? Existe. A Associação Brasileira de Pediatria recomenda o uso das telas a partir de 2 anos, né? Até os 2 anos seria o uso zero de telas. Dos 2 aos 5 anos, uso de 1 hora. E a partir dos 6 anos, 2 horas, incluindo 2 horas para os adultos. Mas a gente fala, né, 2 horas de uso recreativo. Então, por exemplo, essa criança, esse adolescente, ele tem um curso online, esse curso online não entra nessa contagem, né? E claro, além do tempo, é muito importante prestar atenção na qualidade.
né? O que está sendo assistido, o que está sendo feito. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa chamada Efeito Tetris. Você já conhece aquele joguinho Tetris, né? Que cai aquelas pecinhas e a gente tem que encaixar, que era muito comum na nossa época. Acho que hoje em dia as crianças nem jogam tanto isso assim. Mas era muito comum aqueles joguinhos, né? Que a gente encontra até na feira hoje em dia. E aí tem o efeito Tetris. E o que eles fizeram? Eles pegaram vários adolescentes e colocaram por mais de 3 horas jogando o joguinho Tetris. Por muitos dias. E depois disso, o estudo, eles pararam de acessar o joguinho, mas quando eles fechavam os olhos, eles viam as pecinhas do Tetris caindo. Eles olhavam para uma parede de tijolos e eles ficavam tentando encaixar as peças. Eles olhavam para uma rua com muitos prédios, né? Aquelas formas retangulares e ficavam imaginando como encaixar peças ali. E esse estudo mostra que o excesso de exposição às telas faz com que o cérebro torne habitual enxergar o mundo daquele jeito. Então, imagina um adolescente que passa horas jogando um jogo em que ele precisa roubar os carros. Ou que ele passa horas jogando um jogo em que ele vai usar uma arma para matar alguém. Não à toa, a gente tem visto muitos crimes associados, né, de adolescentes, associados ao uso excessivo das telas, porque o cérebro cria aquele padrão de enxergar o mundo de acordo com os estímulos visuais recebidos. Falando sobre um pouco as redes sociais, elas também influenciam, na questão da autoestima e ansiedade, que hoje a gente vê, é comum a gente ver crianças com celulares acessando esse tipo de rede. Sim. Na minha opinião pessoal, né, as crianças não deveriam ter acesso às redes sociais antes dos 14 anos. Né? Existem alguns estudos sobre isso. Inclusive, um estudo também feito nos Estados Unidos mostrou que acima de 3 horas por dia nas redes sociais dobra o risco de ansiedade e depressão. Então, quanto mais horas vai passando, mais aumenta o risco de ansiedade e depressão. No caso das meninas, costuma estar muito mais associado ao TikTok, porque aí entra a questão da comparação, a comparação das fotos, das imagens, do corpo, do que tem, do que não tem, da roupa. Também acaba sendo um ambiente muito favorável às redes sociais para a questão do cyberbullying, então as pessoas deixam comentários, criticam. Ah, essa é feia, essa é bonita. Então gera essa comparação. E aí, não à toa, esses diagnósticos começam a surgir ali, como eu falei anteriormente, por volta dos 14 anos, muitas vezes associado à ansiedade, a problemas de autoestima, transtornos alimentares começam a ser comuns também nessa idade, né? Já nos meninos, não é tanto as redes sociais, é muito mais o videogame online. Então, o jogar online com pessoas desconhecidas tem sido um fator de aumento de agressividade e de suicídio e ansiedade, também de transtorno do sono nos meninos. Né? Essa diferença se dá ali porque nesse jogar online também existe muita aquela crítica. Ah, é burro. Ah, não fez isso. Né? Então começa o uso de palavrão, de apelidos, e aí que começa a girar em torno desse ciclo. Então, de forma diferente, tanto as meninas quanto os meninos acabam sendo prejudicados. E como os pais, podem identificar essa dependência tecnológica nos filhos? Eu gosto de fazer a seguinte pergunta: se eu tirar o celular, o que é que acontece? E observar a reação da criança e do adolescente. Uma criança adolescente saudável vai reclamar, vai se queixar e vai ficar por isso mesmo. Pode até dar uma choramingada ali e pronto. Uma criança que tem dependência tecnológica, ela vai chorar, ela vai ter crise de raiva, ela vai querer quebrar as coisas, ela vai ter desespero e ela não vai conseguir fazer outra coisa. A criança saudável, ela vai reclamar, pode até chorar um pouquinho, mas daqui a alguns minutos ela vai lá e vai pegar um brinquedo, vai pegar um papel para desenhar, ela vai achar outra coisa para fazer. A que tem dependência tecnológica, ela não consegue. E ela vai ficar ali sendo insistente, persistente. Além disso, tem alguns sintomas como aumento da irritabilidade, nervosismo. Então, são crianças, adolescentes que tudo irrita, tudo tira do sério, tudo causa mau humor, perda de interesse de outras atividades. Então, fazia um esporte, não quer mais fazer. Saia com os amigos, não quer mais sair. Vai viajar em família, não quer mais viajar em família. Vamos sair para um restaurante, não quer mais ir para um restaurante porque quer ficar em casa jogando videogame, quer ficar mexendo no celular.
Então, perde esses interesses e ela também começa a mentir sobre o uso. Finge que não usou, esconde o celular, vai usar o celular no banheiro e fica horas lá com o chuveiro ligado, né? Então, é aquela criança, adolescente que começa a querer disfarçar para os pais, fingir que está fazendo outra coisa, mas na verdade está usando o celular. E estamos entregando tecnologia para nossas crianças antes de ensiná-las a lidar com suas próprias emoções? Infelizmente. Antes de ensiná-las a lidar com a vida, né? Porque eu não falo nem sobre emoção. É o que eu bati na tecla aqui. As crianças não estão sabendo resolver os problemas delas, né? Tudo é tela. Eu me lembro meu primeiro filho, quando ele estava com 8 meses. E ele bateu a cabecinha, a parte da frente aqui da testa, na lateral da cama. E ele começou a chorar muito. E aí uma pessoa da família veio com o celular e com a galinha pintadinha e falou assim, bota aqui. Eu falei, não, ele não vai assistir a galinha pintadinha agora. Ele acabou de bater a cabeça. Aí a pessoa falou, não, mas é para ele parar de chorar. Eu falei, mas eu não quero que ele pare de chorar. Ele precisa se acalmar, entender que doeu e daqui a pouco a dor vai passar. Aí ela, mas eu só queria ajudar. Ótimo, mas não é que eu queira que a criança sofra, mas não dá pra gente esconder as emoções com o uso de telas, porque se tá com raiva, bota a galinha pintadinha, tá triste, bota um desenho, tá chateado, todas as vezes que a criança estiver frustrada ou expressando emoção, a gente coloca uma tela na frente, ela não sabe mais o que ela sente, ela não consegue comunicar, ela não consegue pedir ajuda, ela não vai conseguir se relacionar, ela não vai conseguir resolver o que ela sente, porque ela nem sabe o que ela está sentindo. Porque se eu tô com raiva, eu percebo os sintomas da raiva no meu corpo, né? E é isso que eu faço muito nas sessões. Vamos lá. Quais partes do seu corpo, né? Que você sente raiva? Eu fico com a cabeça mais quente, meu ombro fica mais duro. Então a gente treina essa habilidade na terapia, que não precisaria estar sendo treinada se essas crianças tivessem acesso às suas próprias emoções. Mas a TV tá ali, o celular tá ali, escondendo, mascarando, e ela não sabe quando ela tá sentindo raiva, quando ela tá triste, quando ela tá chateada, porque tem a TV na frente, o celular na frente. Tayana, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos mentais na infância e na adolescência. O que caracteriza um transtorno mental? Pronto, isso é importante. Toda pessoa, né, criança, adolescente, adulto, vai ter questões emocionais mal resolvidas, né? Vai ter momentos que não vai saber lidar com a tristeza, com a raiva, vai passar por desafios e vai ter uma emoção muito forte. O que diferencia são 3 características básicas: a frequência, a intensidade e o prejuízo. O que isso quer dizer? Com qual frequência essa criança está tendo explosões de raiva? É todo dia? 3 vezes por semana é muito, né? Então essa criança está tendo explosões de raiva frequente, ela está sendo choros frequentes, ela se tranca no quarto frequente, isso é um fator a observar, a frequência que isso acontece, né? Outro fator é a intensidade, quão forte isso surge. Porque a criança pode chegar todo dia e dizer assim, tô com raiva do meu colega, e pronto, passou ali. Mas, quando ela começa assim, são explosões de raiva, é algo forte que ela não consegue controlar, que ela quebra objetos, então a gente precisa avaliar essa intensidade emocional. E o terceiro fator, que é o prejuízo. Como que isso afeta a vida? Ela se isola, ela quebra objetos, ela bate nos colegas na escola, isso, ou no caso de uma depressão, ela tem problemas no desempenho escolar, ela não consegue se concentrar. Então tem uma série de fatores aí que caracterizam essa diferença. A frequência, a intensidade e o prejuízo. Como isso prejudica a vida dessa criança ou da família. Porque às vezes também o prejuízo não é para a criança, mas pode ser para o irmão, pode ser para um colega da escola, então a gente precisa observar. E quais são os transtornos mentais mais comuns? Na infância ou em geral? Na infância e na adolescência. Pronto. Na infância e adolescência, os mais comuns são os transtornos de ansiedade. E aí eu falo os transtornos de ansiedade, porque a gente está acostumado a falar assim, fulano tem ansiedade. E aí eu falo assim, qual ansiedade? Porque existem muitos tipos de ansiedade. O nosso manual de diagnósticos de saúde mental tem mais de 400 combinações de transtornos mentais possíveis, né, dessa espessura aqui. Então, também por isso que também eu sempre brinco, né, olha, cuidado com o profissional que você vai procurar, porque nem todo mundo entende
desses diagnósticos, enfim. Mas quando a gente fala da frequência nas crianças, o mais forte, nas crianças e adolescentes, o mais forte costumam ser os transtornos de ansiedade. Dentre eles, os 3 transtornos que mais, assim, de ansiedade mais frequentes é a ansiedade da separação, a ansiedade social, que a ansiedade de separação se refere a se separar dos pais, né? Ficar ansioso, com medo da mãe morrer, do pai morrer, não conseguir ficar longe dos pais. A ansiedade social, que é a dificuldade de se relacionar, que muitas vezes chamam de timidez. E o transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade em relação a tudo, muito preocupado com tudo, medo de falhar, medo de errar, o tempo todo preocupado com a rotina, às vezes são mais perfeccionistas, muito rígidos, né? Mas tem também aí as fobias, que são os medos, podem ser fobias específicas, então, fobia de cachorro, fobia do escuro, e o TDAH, né? O TDAH entra aí com muita força também nesses diagnósticos mais frequentes. E a depressão, Tayana? Existe a depressão na criança? Existe a depressão na criança, inclusive ela é um pouco mais difícil de diagnosticar, e aí eu até tenho essa dúvida, né, com as estatísticas, porque podem ser subdiagnósticos que estão confundindo com outros transtornos. Por quê? Porque no adulto, a depressão ela é muito óbvia, ela tem relação com o humor deprimido. Tá mais cabisbaixo, sem prazer de fazer as coisas, não tá chorando toda hora, mas você vê que tá sem energia, né, tá mais apático. Na criança pode ter humor deprimido, mas o principal sintoma é o humor irritável. Então tudo deixa a criança ou adolescente irritado. Então ele reparte com facilidade, nada é agradável, nada satisfaz. Você propõe uma atividade ali para aquele adolescente, sabe, tudo explode, tudo acha ruim. Então muitas vezes pode ir por esse caminho e aí acaba sendo difícil diagnosticar, mas costuma ser mais frequentes também em meninas do que em meninos. Você falou sobre o TDAH, é um dos diagnósticos mais frequentes, correto? Sim. O que os pais precisam compreender sobre ele? Primeiro, né, que o TDAH, o fator principal é biológico, hereditário, genético, né? Então, não é uma criança, ela não passa a ter TDAH em uma fase da vida. Eu não tinha TDAH e passei a ter depois. Não existe, tá? O TDAH, ele é genético, ele nasce com a criança e cresce com a criança e vai até a vida adulta, né? E não tem cura, ele tem tratamento e remissão dos sintomas. O que isso quer dizer? A pessoa aprende a conviver com os sintomas. Mas os fatores ambientais, como rotina, vivência familiar, alimentação, atividades do dia a dia, podem piorar ou diminuir. Então, para a pessoa ela pode ter remissão dos sintomas com muito sofrimento, porque ela não gerenciou esses fatores ambientais, ou com pouco sofrimento, porque ela consegue ali criar estratégias para se concentrar melhor, criar estratégias para não esquecer dos compromissos, criar estratégias e habilidades para contornar esses sintomas do TDAH. Inclusive, existe um fator interessante em relação ao TDAH, por exemplo, que homens com TDAH têm muito mais tendência a se envolverem em acidentes graves, por conta da falta de atenção. Acidentes de carro, né? Porque esquece de botar o cinto, porque olhou para o lado e esqueceu de olhar para o outro. Então, o TDAH ele prolonga ao longo da vida e causa prejuízos significativos. Por isso que é preciso diagnosticar, tratar, para que essa criança consiga lidar com esses sintomas e, no futuro, seja um adulto funcional com menos prejuízos causados pelo TDAH. E é possível diferenciar um comportamento típico na infância de um possível transtorno? Sim, as crianças, elas manifestam principalmente os comportamentos, então a gente consegue perceber as mudanças de comportamento. E normalmente é uma criança que ela agia de um jeito e sem um motivo aparente ela age de outro, né? E aí, por que eu digo sem motivo aparente? Os pais se separaram, a criança ficou mais agressiva, ok, é normal. Mudou de casa, mudou de cidade, um familiar morreu, a avó morreu. É normal que tenha essa mudança de comportamento. Agora, se essa mudança de comportamento prolonga por mais de 6 meses, por mais de 1 ano, ou se não aconteceu nada, aparentemente não aconteceu nada, mas essa criança mudou drasticamente o comportamento, ela está mais irritada, ela mudou a alteração no sono, ela passou a comer mais ou a comer menos,
ela mudou o desempenho escolar, então ela tinha notas baixas, passou a tirar notas mais baixas. O contrário também pode acontecer, uma criança mediana começar a querer tirar só 10, e aí já vai também uma questão de uma personalidade relacionada ao perfeccionismo. Então a gente precisa estar atento ao comportamento, né? Como que a criança era, como que a adolescente era, e de repente o que mudou. Sempre atentando também para aquilo que eu falei, né? A frequência dessa mudança, a intensidade e qual o prejuízo que está causando. E hoje a gente observa muitas pessoas, talvez pela falta de conhecimento, que acusam que hoje tem excesso nesse diagnóstico. Você acha que hoje esse quadro é melhor investigado ou de fato existe excesso no diagnóstico? Eu acredito que ele seja melhor investigado. Por exemplo, tem muitas mulheres hoje, com 30, 35 anos, que estão recebendo diagnósticos de TDAH. Porque na infância eram sintomas internos, né? Não percebia, os professores não conheciam, e aquela mulher cresceu, passou anos ali, sem receber o diagnóstico tanto de TDAH quanto de autismo suporte 1. É muito comum nas mulheres. Os meninos, eles já tinham mais, recebem mais com mais facilidade o diagnóstico, justamente porque o comportamento muda mais. Então, os sintomas dos meninos, eles são externalizantes, eles são externos. Nas meninas, eles tendem a ser mais internos, então gera um sofrimento, uma mudança diferente. Mas, então, existe sim uma informação maior sobre o diagnóstico. A minha primeira crise de ansiedade, eu tinha 8 anos. E minha mãe foi super acolhedora, me ajudou e tal, mas ela não sabia que ali foi uma crise de ansiedade. E eu mesma só fui perceber isso anos depois, já tinha saído da faculdade, e aí de repente eu estava assim, fazendo outra coisa aleatória, e eu me lembrei do dia, eu falei, gente, ali é uma crise de ansiedade. Mas não tinha como dizer, hoje as crianças já chegam e falam, tia, eu acho que eu tive uma crise de ansiedade, porque eu senti isso, isso, isso e isso. Agora, mais uma vez, tem que fazer uma investigação precisa. Alguns casos precisam de avaliação neuropsicológica, outros casos de um neuropediatra, ou só uma psicóloga. Precisa de avaliação de aprendizagem. Não é uma coisa que, meu filho está chorando sempre, então ele tem depressão, meu filho está muito irritado. Não, precisa sempre de uma avaliação do profissional. Seja para descartar a hipótese e tranquilizar, seja para orientar, não é um diagnóstico, mas precisa de alguma mudança na rotina, algum ajuste familiar que vai fazer diferença na qualidade de vida dessa criança, ou de fato tem um diagnóstico e precisa de um tratamento específico. E quais são os riscos, Tayana, de ignorar os sinais de sofrimento emocional? O risco de muita piora, né, ao longo da vida. Então, o que começa ali como um transtorno de ansiedade social, por exemplo, pode se transformar no futuro num transtorno de ansiedade generalizada e afetar todas as áreas. E aí essa pessoa vai ter dificuldade nos relacionamentos afetivos, amorosos, vai ter dificuldade em conquistar um emprego, em crescer profissionalmente, porque aquilo vai limitando a vida da pessoa, então vai criando vários fatores, além também do risco que tem acontecido muito nos adolescentes ali, por volta dos 16 e 17 anos, que é a questão da ideação suicida, que tem aumentado, infelizmente, cada vez mais entre os jovens. Quando a criança sente dor física, os pais procuram ajuda rapidamente. Por que ainda temos tanta dificuldade em cuidar da dor emocional? Essa é uma pergunta de resposta difícil, porque eu acredito que cada pai, cada mãe vai ter um motivo diferente. Existem aqueles que não foram educados para reconhecer suas emoções e acham que é exagero, acham que é mimimi, acham que é drama. A criança tem que resolver mesmo, tem que sofrer mesmo, tem que, né? E aí acaba pela criação que teve, achando que não é necessário. Existem aqueles que acreditam que vai passar, que é uma fase da vida, que de alguma forma vai passar. Existem também a questão de que é menos visível, para algumas pessoas ainda é mais difícil de reconhecer os sintomas, então acaba sendo negligenciado. E também pela questão de acesso mesmo, né? Hoje em dia a rede de saúde em geral é de difícil acesso, então para conseguir uma vaga, por exemplo, um psicólogo no SUS, ou muitas vezes para conseguir numa clínica mesmo, é muito difícil, por questões de espera, por questões de valores, então juntam uma série de fatores e vem aquela sensação assim, eu também tive isso quando era criança,
Então, meu filho pode ter também que eu não morri por causa disso, ele também não vai morrer. E o que acontece com uma criança que passa anos pedindo ajuda através do comportamento e ninguém percebe? Ela para de pedir. E aí, às vezes, aí é onde entra o problema principal. Porque os pais começam a pensar assim, se ela parou de pedir ajuda, é porque o problema resolveu. Não é que resolveu, é que ela desistiu. Ela percebeu que pedir ajuda não resolvia, então ela desiste de pedir. E ela começa a querer se culpar, tentar lidar com aquele sofrimento, e esse sofrimento vai ser intensificado. Então é sempre importante ouvir, escutar, porque quando a criança para de chorar, não é porque a dor passou ou porque o sofrimento passou. Muitas vezes é porque ela desistiu de buscar ajuda. E quais são os sinais que os pais nunca devem ignorar? Mudanças repentinas de comportamento. Sempre. Né? Mudanças que acontecem sem motivo absoluto, principalmente relacionadas ao humor. Né? Então, se frequentemente a criança está com o humor alterado, precisa dar uma atenção. E às vezes é algo que se resolve facilmente. Né? A criança está um pouco mais mal-humorada essa semana e você dá um pouco mais de atenção, muda um ajuste de rotina ali, e aí a criança regula o humor e está tudo bem. Mas é aquela alteração de humor, de disposição, de energia, que os pais tentam fazer coisas e não resolvem. Então, leva a criança para brincar, leva a criança para algum lugar, leva o adolescente para fazer compras, mas aquele humor continua irritadiço, parece que ela está sempre apática, meio sem energia para nada, ou está sempre muito explosiva. Então, isso pode ser um sinal importante. E quando procurar ajuda de um psicólogo, de um profissional? Na dúvida de qualquer coisa. Porque se você procura e não tem nada, digamos assim, você se tranquiliza e você segue sua vida. Mas se tem alguma coisa e você vai empurrando para ver, esperar ter certeza, essa coisa, entre aspas, ela tende a piorar. Então, algo que às vezes nem seria um diagnóstico se transforma em diagnóstico. Às vezes a criança está com um determinado medo, mas que se não for tratado, vira uma fobia e vira uma ansiedade, e aí aquele vai evoluindo e transformando um monte de coisa na vida da criança, da família em geral. E na sua opinião, ainda existe muito preconceito, né, em relação ao acompanhamento do psicólogo infantil? Melhorou bastante. Inclusive, na minha experiência pessoal, eu percebo que se aceita muito mais a terapia infantil do que a terapia adulto ainda. Né? É aquela questão assim que eu vejo, eu pago terapia para meu filho, mas eu não pago para mim. Né? Se meu filho precisa, então eu vou pagar, vou dar um jeito. O grande problema, na verdade, não é nem os pais procurarem a terapia, porque eu tenho visto que isso é frequente. É quando eles acreditam que só a terapia vai resolver tudo. Tipo assim, eu não preciso fazer mais nada, eu vou jogar lá 50 minutos por semana e aí a psicóloga vai resolver o problema de raiva do meu filho. E não é assim, né? A gente, quando é terapeuta, psicólogo infantil, nós precisamos trabalhar toda a família. A gente faz visita escolar, a gente vai conversar com a mãe, com o pai, com a avó, com a babá. A gente se torna psicólogo da família toda. Então é um trabalho em equipe, de fato. A gente falou um pouquinho sobre a questão da percepção dos professores, e hoje, na maioria dos casos, a criança passa mais tempo, talvez, na escola do que propriamente com os pais. Qual a importância do profissional da educação para estar identificando esses sinais e alertando os pais? É a responsabilidade da escola, dos professores, informar os pais de alterações de comportamento, né, daquilo que foge do padrão. Tem uma coisa que se torna mais fácil para os professores perceberem, é que eles estão ali com um grupo de crianças da mesma faixa etária. Então, quando uma criança destoa desse padrão, o sintoma fica mais evidente e é mais fácil comunicar aos pais, porque muitas vezes os pais eles não têm conhecimento de desenvolvimento, de questões psicológicas, emocionais, e ele tem aquele filho dele de 8 anos como única referência. Quando coloca essa criança em um outro ambiente, né, aí os professores têm mais facilidade de perceber que há uma discrepância, há uma diferença no comportamento. Mas é muito importante ressaltar também que os professores eles não são responsáveis, né,
os únicos responsáveis por buscar o diagnóstico, por fazer relatório, por encaminhar para os pais. Pode passar, uma criança pode passar anos frequentando a escola e o professor não perceber um déficit de atenção, não perceber uma hiperatividade, porque não é ele sozinho que vai observar, porque ele já está sobrecarregado, porque ele tem um monte de criança ao mesmo tempo, então existem todos esses fatores aí. E para os pais que estão nos acompanhando, o que eles podem começar a fazer hoje para fortalecer a saúde emocional dos filhos? Acho que duas coisas são essenciais. Parecem contraditórias, assim, parecem não se encaixar em saúde emocional, mas são essenciais. Primeiro, o controle definitivo do tempo de telas. Não é tipo assim, a pessoa chega para mim, doutora, eu tento controlar a tela, mas eu não consigo. Não, não é tentar, é controlar. Você é a mãe, você é o pai, a decisão é sua. A criança precisa ter o horário de ligar o celular e de desligar o celular, e não é a criança que decide, é o adulto. Se a gente proteger a criança do excesso de tela, a gente já está protegendo aí de 80% de risco de muita coisa. Né? Então, assim, ter esse olhar de que é sua responsabilidade saber o que seu filho assiste, o que seu filho joga, com quem que ele fala. Ter acesso completo ao celular, ao aparelho e definir. Você liga a TV tal hora e desliga tal hora. E a criança não vai desligar sozinha, tá? Você vai lá e você vai tirar o celular da mão dela, você vai desconectar a internet, enfim. E o segundo fator essencial é a prática de esportes. Atividade física ao ar livre, né? Tem muita questão, assim, recentemente eu li um livro falando sobre isso, que assim, foi feita uma pesquisa com os presos nos Estados Unidos, que eles tinham cerca de 2 horas, os prisioneiros, tá? Tinham 2 horas de atividade ao ar livre por dia nos Estados Unidos. E aí, nessa mesma época, fizeram uma pesquisa e as crianças ficavam menos de 40 minutos ao ar livre. Ou seja, elas estão mais prisioneiras do que os detentos. Né? Então, assim, essa atividade ao ar livre, ela regula o cortisol, que é o hormônio do estresse, ela regula o humor, ela melhora a qualidade do sono, ela libera hormônios de bem-estar, de prazer ao longo do tempo. Uma criança que gosta muito de um esporte, ela tende a expandir isso para a vida toda. Então, se é uma menina que gosta muito do balé, ela vai se preocupar com a alimentação mais saudável, ela vai se preocupar com o desempenho dela, vai se esforçar mais para aquilo. Se é um menino que gosta muito do futebol, ele vai se preocupar em treinar o chute dele, em tentar fazer o gol. Então, isso acaba favorecendo muito a saúde mental, porque você consegue equilibrar ali os hormônios do desenvolvimento, os hormônios do estresse, melhorar a qualidade do sono e automaticamente melhora a saúde mental. A gente ouve muito falar em traumas. Como educar uma criança a passar pelas essas frustrações necessárias sem traumatizá-la? Então, quando a gente fala em trauma, né, no senso comum e na forma como a gente vê nas redes sociais e do mundo, tudo é trauma. Então, brigou com o coleguinha, tá traumatizada. A mãe gritou muito alto, meu Deus, traumatizei meu filho. Então, meio que tudo é trauma. Dentro da terapia cognitivo-comportamental e da psicologia, existe uma definição mais profunda para trauma, né? Trauma não é tudo, né? Trauma é aquilo que, de fato, causa um sofrimento intenso, forte e quase que inesquecível na vida daquela pessoa, como um abuso, uma violência, né? Uma perda muito grande, então isso é trauma. Mas partindo dessa ideia de trauma do senso comum, né? Partindo dessa ideia de que qualquer frustração seria equivalente a um trauma, naturalmente nossos filhos vão crescer traumatizados, né? Você pode ser o melhor pai do mundo, você pode se dedicar, mas eles terão os traumas deles, terão as frustrações deles. E é necessário, porque é isso que vai fazer eles amadurecer, vai fazer eles crescer. A diferença é o quão disponível esse pai e essa mãe está para acolher essa criança, esse adolescente, quando o trauma, a frustração chegar. O quão disponível é emocionalmente, quais as habilidades que eu, mãe, pai, tenho para ajudar meu filho enquanto ele enfrenta uma frustração. Esse é o fator principal, não é tentar evitar que ele se frustre, mas principalmente ajudá-los a passar por isso, lidando com sabedoria, sabendo lidar com essas consequências. E que conselho você daria para os pais que sentem que estão falhando, né, na educação dos filhos? Eu gosto de dizer o seguinte:
Se você acha que você está falhando, ou se você se sente culpado pela forma que você está educando seus filhos, já é uma prova de que você é um pai ou uma mãe excelente. Porque quem não sente culpa não está se importando. Quem acha que está fazendo tudo certo, provavelmente não está. Quando a gente sente que está falhando, se sente culpado, sente que errou em alguma coisa, é porque a gente quer melhorar, é porque quer buscar ali uma alternativa. Então eu vou te dizer uma coisa para esses pais que sentem que estão falhando na educação dos filhos. Sempre que você falhar, observe seu erro e faça de novo. Na próxima vez que seu filho se comportar dessa forma, você age diferente. Você também está aprendendo a ser mãe. Você também está aprendendo a ser pai. Você não fez um curso para isso, né? Então você também está desenvolvendo essa habilidade. O que eu sempre gosto de dizer é: existe um jeito certo de educar, né? Que é aquilo que condiz com os seus princípios e os seus valores. O que você acredita que é importante para o seu filho? Quais são os princípios e valores? Aquilo que você acha que meu filho não pode passar pela vida sem viver isso, sem saber disso, sem aprender isso. É isso que você vai focar. Você pode falhar muitas vezes numa alimentação saudável, mas o seu princípio de vida ser uma questão religiosa e espiritual, por exemplo. O que não pode é, seu princípio de vida é a fé, e você se concentra tanto na alimentação que você negligencia o que você acha mais importante, que é a fé. Isso não pode acontecer. Agora, se você é uma pessoa extremamente saudável, a alimentação faz parte do seu princípio, do seu valor de vida, aquilo é importante, é nisso que você vai focar. Então, ter essa questão, eu não sou, por exemplo, uma pessoa muito focada na questão de ensinar meus filhos a organizarem os brinquedos, por exemplo. É uma coisa que eu sei que eu deveria ser diferente, que eu sou negligente, que eu deveria ser uma mãe melhor. Mas eu sou muito focada em ensiná-los a gostar de ler, a jogar xadrez, a praticar esporte. Então é esse tipo de olhar que você vai focar. É importante para você que seu filho seja extremamente organizado? Foque nisso e deixe as outras áreas de lado, porque 100% em tudo você não vai ser. Então não tem como não errar. Muito bem, Tayana. Estamos chegando ao nosso final desse bate-papo, a hora passa rápido. Verdade. É fantástico suas colocações, traz um pouco de luz no tema tão complexo e tão desconhecido pela maioria das pessoas. E eu passo para você, já te agradecendo essas informações e esses conselhos e dicas que você trouxe, agradecendo essa participação sua aqui no nosso bate-papo e passando para você deixar uma mensagem aí para os pais que vão nos acompanhar e fique à vontade para falar o que você quiser nessas considerações finais. Obrigada. Primeiro agradecer, né, por essa participação, foi muito, muito legal estar aqui, esse bate-papo assim, super descontraído e leve, falando de um assunto que eu gosto e que eu percebo que é muito importante, né, para as famílias hoje em dia. Mas o mais importante disso, do que eu quero deixar aqui, é que assim, nós mães, pais, nós não temos o controle absoluto de tudo. Nós não precisamos ter o controle absoluto de tudo, mas nós precisamos prestar atenção naquilo que é o mais importante, né? Atento a conteúdo que seu filho recebe, aquilo que seu filho sente, isso é importante. E se você percebe, mãe e pai, que você também não está sabendo lidar com essas duas situações do seu filho, comece pedindo ajuda para você, né? Comece você buscando essa ajuda. O mais importante nesse processo não é nunca errar, mas é ter uma educação intencional, é olhar para aquela situação em que a criança está passando por um momento difícil e dizer assim, o que eu quero que meu filho aprenda com isso? A criança mentiu, o que eu quero que ele aprenda com a mentira dele? A criança não estudou, o que eu quero que ele aprenda com essa mentira, com esse não estudar? Foca, faz sempre essa pergunta, o que eu quero que meu filho aprenda com essa situação? E aí você vai conseguir direcionar melhor a sua educação de acordo com os seus princípios e os seus valores de vida. Muito bem. Tayana, para quem ficou interessado em entrar em contato com você, você atende em todo o país online?
Sim, eu faço atendimento online e também faço atendimento presencial aqui no município de Mucugê, na clínica. E para quem quiser entrar em contato contigo, quais são os seus contatos, redes sociais? Pronto, eu vou deixar aqui as duas redes sociais, que é o meu perfil Tayana Psicóloga, é Taiana Psicóloga, que é um perfil que eu falo muito sobre educação de filhos, ansiedade materna, mostra um pouco também ali misturado da minha rotina e sobre um monte de questões aí da educação de filhos. E tem o perfil da clínica, que é Imense, com Y, clínica, Imense.clínica, que é o perfil do Instagram, onde você pode agendar uma consulta não só comigo, mas com outros profissionais também. Muito bem, a gente vai deixar os contatos de Tayane aqui, das redes sociais, e aí para vocês que ficaram interessados ou que está precisando de ajuda, entre em contato com ela. Tayana, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre falo aos nossos convidados que o espaço é aberto para temas que venham contribuir com a sociedade, com o desenvolvimento, com a informação. E hoje você nos proporcionou isso de forma brilhante. Parabéns por suas colocações e por esse bate-papo fantástico que você nos proporcionou. Eu que agradeço a oportunidade. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado, fica todos na paz e até o próximo episódio.